aprendi inglês praticamente sozinha, tirei 98 na prova do TOEFL e fui aprovada num PhD nos Estados Unidos sem estudar inglês do jeito tradicional. E foi aí que eu entendi que talvez muitas pessoas estejam estudando inglês de forma errada. Será que você está estudando da forma certa? Por muito tempo eu achei que eu era muito ruim no inglês. Eu até fiquei de recuperação na matéria de inglês no ensino médio por mais de uma vez. Isso criou, tipo assim, um bloqueio de aprendizado no meu cérebro, tanto é que nas provas de vestibular eu só escolhi o espanhol. E o mais engraçado é que depois de fazer essas coisas que eu vou te falar aqui, o que aconteceu recentemente foi que eu fui pro México com meu marido para comemorar 1 ano de casado e eu não conseguia falar espanhol. Toda vez que eu tentava falar espanhol, só saía inglês. Quando um bebê ele vai aprender a falar, a gente não entrega uma gramática pra ele de uma vez. A gente não cobra que ele saia falando todas as palavras do alfabeto, todas as palavras de um dicionário de uma vez. O bebê, na verdade, ele aprende por estar exposto a um contexto, por repetição, por ter familiaridade com alguma pessoa e aprender e reconhecer o nome dela. O bebê, ele vai escutando a mesma coisa várias vezes até que o cérebro dele associe o significado de uma determinada coisa àquela palavra que ele tá ouvindo. E é assim que a gente aprende um idioma também. A gente precisa estar exposto a um contexto para que o nosso cérebro possa absorver. E é aqui que vai a minha primeira dica. A primeira coisa que eu fiz para eu aprender inglês foi me expor ao idioma. Como que eu fiz isso? Eu comecei a assistir vídeos com a legenda em inglês, assistir filmes com a legenda em inglês, músicas em inglês, trocar o idioma do meu celular para o inglês. Eu realmente me joguei no idioma. Comecei a criar uma rotina de estar exposta a esse idioma. Por quê? Porque por mais que eu não soubesse o que estava sendo dito no filme, no vídeo, na música, à medida que eu ia me expondo, meu cérebro ia entendendo aquilo pelo contexto que aquele vídeo, a música, o filme estava inserido. Então, por exemplo, eu amava assistir vídeos de rotina e às vezes tinha uma pessoa indo lavar a roupa dela. E aí ela falava assim, agora eu vou fazer laundry. E aí eu aprendi, porque ela falava a palavra laundry e levava um cesto de roupa, que laundry era lavar roupa. E é assim que a gente vai aprendendo. Então a primeira dica que eu quero te dar é: assista vídeos, filmes em inglês com a legenda em inglês. Pelo amor de Deus, eu quero te pedir, faz um combinado aqui comigo, você não vai pôr a legenda em português. Porque se você colocar a legenda em português, o seu cérebro vai aprender de uma forma muito mais devagar do que você poderia aprender só se jogando no idioma. E a segunda dica que eu queria falar é: busque vídeos e assuntos de coisas que você gosta, de que você já tem uma familiaridade. Porque assim vai ser mais fácil para o seu cérebro aprender as palavras que envolvem o contexto daquele conteúdo que você gosta. Procure um vídeo no YouTube, sei lá, você gosta de futebol? Vai assistir vídeo de gente falando de futebol. Você gosta de maquiagem? Assiste vídeo de pessoas se maquiando em inglês. Quando eu comecei a aprender inglês, eu procurava muito vídeo de malhar em casa. Porque eu não tinha acesso à academia, porque eu moro num lugar um pouquinho longe de onde tem academia. Então eu assistia vídeos de academia em inglês, assistia vídeos de receita em inglês, assistia vídeo de rotina. E foi assim que eu fui aprendendo as palavras básicas. Outra dica que eu queria trazer, que eu tô usando agora pra poder treinar da aula em inglês, é a dica de shadowing. Que é basicamente você repetir um vídeo ou uma aula que você tá vendo. Então o que eu tô fazendo agora? Eu tô procurando vídeos do TED Talks, e aí eu boto o vídeo pra rolar. E aí eu escuto, sei lá, 30 segundos do vídeo, 10 segundos do vídeo, e vou repetindo com a mesma entonação, postura que aquela pessoa tá falando, pra eu aprender a pronúncia de certas palavras, pra eu aprender vocabulário, pra eu ajustar o meu sotaque. Tudo isso, tipo, só repetindo. E é impressionante como o nosso cérebro vai aprendendo. E, inclusive, é um truque pra você não se distrair enquanto você tá aprendendo inglês. Porque como você sabe que você vai ter que repetir, seu cérebro vai prestar atenção. O inglês, ele precisa que você tenha foco. Ele precisa que você esteja prestando atenção naquelas palavras, naquele contexto, naquele vídeo. Só que, hoje em dia, o nosso foco é facilmente roubado pelo vício em redes sociais, vício em dopamina, açúcar, coisas que promovem uma recompensa muito rápida, como aqueles vídeos rápidos do Instagram, enfim, ou TikTok. E uma das coisas que fez total diferença para eu tirar, por exemplo, uma boa nota na prova do TOEFL, foi limitar o meu consumo de dopamina, limitar o meu acesso às redes sociais, acesso a esses vídeos rápidos, evitar esses estímulos mais rápidos. Justamente porque eles treinam o cérebro a procurar essa recompensa rápida. E quando a gente está aprendendo um idioma, o nosso cérebro tem um pouquinho mais de dificuldade justamente porque é algo novo, porque é algo que ele não tem familiaridade. É muito fácil para o cérebro se distrair. Só que quando a gente está alimentando esse músculo do foco, o nosso cérebro consegue prestar mais atenção em coisas que são diferentes do habitual. Então a dica que eu te daria é: faça um jejumzinho de dopamina, reduz um pouquinho o consumo de rede social para que o seu cérebro aprenda a focar em coisas que são mais difíceis, coisas que
que fogem do costume dele. Outras dicas que eu queria trazer aqui foram os aplicativos que eu usei e que eu ainda estou usando para poder melhorar o meu inglês. O primeiro deles, que é o mais famoso, é o Duolingo. O Duolingo ele é um ótimo aplicativo para você aprender coisas iniciais do inglês, para você treinar um pouquinho do seu vocabulário. E é uma boa forma de você se manter imergido no inglês durante, sei lá, uma fila de banco ou alguma coisa assim. Outro aplicativo que me ajudou muito, isso especialmente para as provas do TOEFL e para treinar vocabulário, são os aplicativos voltados para o TOEFL, que tem na Apple Store e na Play Store. Se você digitar TOEFL, você vai ter uma lista de aplicativos lá que te ajudam a fazer questões ou então treinar os vocabulários específicos que costuma cair nessa prova, e isso ajuda muito também. Um aplicativo que eu tô apaixonada e que eu tô gostando muito, que tem inclusive acesso gratuito, é o Bold Voice. É um aplicativo que ele usa a inteligência artificial para treinar a sua pronúncia. Então você vai aprendendo, à medida que o aplicativo vai te ensinando como se pronuncia certas palavras, você grava a sua pronúncia e ele vai te corrigindo. É muito legal, eu tô gostando muito e tô usando bastante. E outro aplicativo também, que eu acho que é um dos aplicativos mais usados hoje em dia, mas que pode ser muito bem usado para o inglês, é o ChatGPT. O ChatGPT tem aquela função agora de você poder conversar com ele. E é uma ótima ferramenta para você treinar inglês. Então o que eu faço? Eu fico conversando, falo pro ChatGPT que a gente está numa aula em inglês, e aí eu falo, hoje eu quero aprender sobre coisas que tem na cozinha. Converse comigo e me ajude a treinar em inglês, como se eu fosse uma criança, o nome de coisas que estão na cozinha. Ou então sustente uma conversa com o ChatGPT em inglês, sabe? Isso ajuda muito. Inclusive, ele é ótimo para você criar um plano de estudo para o inglês. Então, se você coloca lá como é a sua rotina, coloca lá quais são as ferramentas que você está usando para aprender inglês, ou então sugestões de filmes e livros que são mais fáceis a partir de um assunto que você gosta. E aí o ChatGPT vai te sugerindo e você vai criando um cronograma ali para poder aprender. Isso é inclusive outro ponto muito importante para aprender inglês, né? Que eu diria que é mais outra dica. Você precisa de uma certa constância. É importante que você tenha uma rotina de se expor a esse idioma, né? Procurando assuntos que você gosta, procurando coisas que você gosta, sim, para que essa rotina não se torne uma coisa chata. Mas é importante ter essa certa constância. Comecei a estudar inglês justamente porque eu queria fazer um intercâmbio que era em inglês, que era na Califórnia. E foi muito importante para mim fazer essa rotina de imersão no inglês, porque me proporcionou justamente aprender o idioma pelo menos de um nível básico para intermediário em um período de 6 meses, e eu consegui aprender a me virar no básico lá nos Estados Unidos. Quando eu cheguei lá, eu não entendia quase nada. Eu lembro de ver as aulas e eu ficar desesperada, mas o que me ajudou foi persistir, porque eu não podia ir embora, não ia embora, né? Então, à medida que eu ia assistindo cada vez mais as aulas, eu ia aprendendo, meio que por osmose mesmo, assim, aprendendo o inglês, o idioma, aprendendo a me comunicar, como as coisas funcionavam. Para provas em específico, se eu fosse treinar inglês aqui, vou dar só uma palhinha assim no TOEFL, porque eu sei que tem algumas pessoas que estão me seguindo ou inscritos no canal por conta da minha aprovação no PhD. Uma estratégia que eu utilizei foi aprender a fazer a prova e fazer questões. Eu não fiquei estudando inglês para fazer o TOEFL. Eu fiquei estudando a prova do TOEFL. Fiquei estudando como fazer as questões, como treinar meu cérebro a escutar o áudio da prova do TOEFL sem me distrair, como fazer as anotações do jeito certo sem me distrair. Então, o que eu faria é justamente isso. Aprenda a fazer a prova. Faça exercício, faça simulado, que isso sim vai te destravar. Eu não vou mentir aqui pra você e te dizer que você consegue, com inglês no nível básico, passar e tirar uma nota boa no TOEFL sem se dedicar e sem estudar. Não, você vai precisar evoluir o seu inglês sim. O TOEFL, ele é uma prova que ele mede o seu nível de inglês, então é óbvio que você vai precisar estudar, ter uma base mínima de inglês pra você tirar uma nota boa nessa prova. Mas um dos pontos principais para você tirar uma nota boa é aprender a fazer a prova. Se você pensa que você nunca vai aprender inglês, isso é uma mentira. Você vai aprender sim. O seu cérebro foi criado para aprender linguagem. A gente foi criado para aprender a se comunicar. A gente só precisa aprender a fazer isso do jeito certo. E eu acho que uma das formas certas é você justamente se expor ao idioma, que nem eu falei aqui, e persistir, não desistir. Foi assim que eu aprendi inglês. Foi assim que eu ainda estou aprendendo inglês, porque meu inglês não é perfeito ainda. E eu queria saber se você tem alguma outra estratégia, coloca aqui nos comentários. Queria te pedir pra você se inscrever no canal, deixar o seu joinha, porque isso ajuda muito. E me conta o que você achou do vídeo, se você já faz alguma dessas coisas. E é isso.